Tudo bem, Jéssica? Tudo jóia, Carol. E você? É muito bom receber você aqui para ouvir sua história, para você compartilhar da sua vivência. Eu sempre acho que relato de parto tem uma importância muito grande para todas as mulheres, porque compartilha um pouco, sabe, um pouco da sua vivência, da sua história, e isso traz muita referência e mais força, eu acho que para mulher que às vezes muitas vezes está sozinha, né? E na sua trajetória, né, de parto, né? E eu queria começar assim já te perguntando como que foi a sua história dos três partos, né? Tá, vamos lá. Falar de parto é sempre muito emocionante, assim, né? Eu acho. Sim. Porque eu entendo que cada parto é um portal imenso que a gente atravessa e cada parto traz um chamado diferente, né? Uhum. Então, eu sou mãe da Gaia, né? Do Thier e do Santiago. Gaia hoje está com 8, Thier com 4, Santiago com 2, né? E eu acho que começar a falar de parto é começar a falar da gestação do parto, daquele parto, né? Sim. Porque essa história, essa trajetória, né, narra o que Uhum. esse momento vai revelar para cada uma de nós, né? Verdade. A gente vive num sistema médico hospitalar que não ajuda muito, que desempodera muitas mulheres, né? Então, é sempre uma busca de empoderamento a gestação, eu entendo, sabe? Então, se eu pensar, por exemplo, a da Gaia, começando pela história da Gaia, né? Então, foi minha Sim. primeira gestação. Eu sou a filha mais velha de 4, todos nascidos de Uhum. cesárea, porque supostamente a minha mãe não dilatou, né? Uhum. Então, eu comecei a pensar em parto, né? Uhum. Depois da gestação e da espera da Gaia, e da felicidade de recebê-la, né? É sempre legal eu gosto muito de falar dessas imperfeições do processo, porque as narrativas às vezes a gente esquece delas, né? Mas a Gaia não foi uma bebê planejada, mas ela foi muito Uhum. desejada quando eu soube Sim. da chegada dela. Então foi assim, Sim. bom, beleza, tô grávida, então o que Uhum. que é que eu preciso descobrir desse universo, já que eu nunca tinha planejado ser mãe, né? Ah, E foi aí que eu legal. comecei a estudar o filme do Renascimento do Parto, na época só tinha um, foi super Uhum. importante para isso, né? E aí eu lembro que quando eu falei para minha mãe, eu falei, nossa, eu quero parir assim. Minha mãe falou assim, você é louca? Não conte comigo para isso, né? E aí, quando eu lembro que quando a gente assistiu junto o Renascimento do Parto, foi a primeira vez que eu vi a minha mãe renascendo ali comigo, sabe? Falando, nossa, sempre me disseram o contrário nas minhas gestações, né? Que a cesárea era a melhor coisa, diziam quando você nasceu. Uhum. E aí ela vestiu a camisa comigo, assim, isso foi super importante. E o meu companheiro Uhum. também, porque eu senti que isso foi. Gaia foi a primeira neta, né? Ah, Então, sim, isso vinha com uma força, né? sim. E aí que eu então estava grávida, comecei a pesquisar sobre parto e decidi que queria tentar um parto em casa. E aí foi a busca por equipes, né, que fizessem isso na Sim. região. Eu estou falando de Bragança, Paulista, então assim, Uhum. uma, e aí eu encontrei no meio do caminho o primeiro obstetra que eu acompanhei, eu falei para ele, eu queria um parto normal, ele falou, olha, se quiser comigo é cesariana, eu achei super honesto da parte dele me falar isso, porque a gente sabe que tem muitos Sim, médicos que não falam, né, vão falar lá vai no em finalzinho. dúvida. É. E aí ele já me deu logo de cara, eu falei, então muito obrigada pela sua sinceridade, eu vou procurar outra pessoa, né? Uhum. E aí encontrei a equipe da doutora Silvia Freire, muito querida, que topou, no qual a gente se alinhou e começamos a pensar esse parto que a princípio ia ser domiciliar. No finalzinho do parto, a gente teve essa notícia de que não poderia ser domiciliar, porque o CRM estava um pouco, né, pressionando ali, os hospitais não estavam querendo muito deixar a licença dela nos hospitais e tal, Sim. e que ela sugeriria que a gente fosse para um hospital. Então, lá no final, eu estava com 37 para 38 semanas, comecei a pesquisar hospitais, né. Tá. Acho que só é importante falar que o maior medo que eu tinha e a memória que eu tinha era de que eu não ia conseguir, talvez eu não conseguisse dilatar como a minha mãe supostamente não tinha conseguido, né? Então, Ah,
isso era uma questão, assim, né? E eu Sim. lembro muito também, uma coisa que me marcou muito nessa esfera do parto, é que infelizmente hoje as assistências de parto ainda são muito caras, né? A assistência de parto humanizado. Sim, Né? sim, Não é são. acessível a poucas pessoas. E quando eu me dei conta do valor, assim, né, e fui atrás e falei, meu primeiro impacto foi, meu, não vai dar para mim, né? Não cabe no nosso orçamento isso, né? E É, aí meu marido foi muito, muito forte, falou assim, não, Jé, nós vamos dar um jeito. Você quer? Você não está querendo porque está com medo desse momento, você é. prefere ir para outro Ah, lugar, legal. ou você Aham. quer de verdade, né? Ou é Uhum, questão do dinheiro, porque aí a gente vai pensar um jeito. Eu falei, não, eu uhum. quero. Então, beleza. E aí foi muito louco, porque nesse processo ele acabou ganhando um projeto que ele estava esperando a ser aprovado, foi aprovado, e Ah, chegou é. certinho o dinheiro do parto, assim, sabe? Sim, Então, sim. foi muito o universo chegando para mim, dizendo, olha, vai lá, esse é o É. caminho, né? Vai, sim, sim. É. E aí, então, quando eu comecei a procurar os hospitais, a princípio rolou uma certa frustração, assim, porque existia uma outra expectativa sobre esse processo de parto, mas eu acolhi, eu falei, tudo bem, na melhor hora, eu e o Paulo, a gente sempre repetia, na melhor hora, do melhor jeito, no melhor lugar, com as melhores pessoas, venha, né? Então a gente foi para um hospital, para uma cidade de Extrema, para a cidade de Extrema, aqui perto, porque era um hospital que não tinha tanto protocolo com os bebês, que era o que mais me preocupava. Então, Ah, essa coisa da sim. separação com a mãe, As da intervenções. mãe, as intervenções e coisas assim, sabe? E aí fomos para Extrema e foi muito. Quando a gente chegou lá, a princípio, quando eu conheci, eu falei, ah, será que é aqui e tal? E quando a gente foi para lá, eu fui para lá com bolsa rota, então voltando um pouquinho. Quando Tá. que meu parto começou? Gaia chegou numa lua cheia, eu comecei a sentir contração o dia todo. E quando chegou a noite, eu senti que estava mexendo demais. Falei, nossa, que vontade de fazer xixi, esquisita. Aí fui pro banheiro, falei, nossa, isso não é xixi. Era a minha bolsa que tinha estourado. Sim. Aí fui Aham. contar com a equipe de parto, ela falou assim, olha, fica tranquila, pode demorar horas para esse parto começar ainda. Relaxa, descansa se você conseguir e tal. Falei, não, tudo bem, tô super cansada, era meia-noite. Falei, não, tranquilo, vou dormir feliz da vida e tal. Deitei, começou, né? Uma contração atrás da outra. E aí, quando deu umas 3 horas da manhã, né, eu acho, porque a gente perde noção de tempo, espaço, né, nessa época, eu vi que a equipe já estava lá, a enfermeira que chegou antes e a doula, né, que me acompanhou, Uhum. e falaram, não, a gente tem que ir agora, porque senão a Gaia vai nascer aqui, né. E aí fomos para o hospital, chegamos lá, acho que era por volta das 3, perto das 3 horas. Sempre tem aquelas coisas, né, porque naquele dia foi aquela correria, então a gente Sim. eu lembro que a gente tinha ido buscar um bebê conforto que a gente tinha ganho, porque ia nascer em casa, mas aí tendo que pegar a estrada ia precisar do bebê conforto e tal, o carro estava desabastecido, então, porque a gente estava Ai, muito exausto. Aí no meio do caminho paramos para abastecer o carro, foi aquela loucura, né? Chegamos aham. no hospital às 3 horas da manhã e deu uma paradinha no trabalho de parto que estava super avançado. Porque é isso, né? A gente Aham. liga o cabeção, né? Liga, É. pega documento e passa a abastecer e é o caminho e tal, 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 e deu uma estacionada no trabalho de parto. Uhum. E aí a gente teve que recomeçar. Certo. De todo modo, lá quando o dia estava nascendo, né, mais ou menos, eu já estava cansada, exausta, porque confesso que cheguei no primeiro parto cheia de ilusão, menosprezando um pouco a dor do parto. Ah, sério? Quando deu aquele encontro, porque eu sempre me achei uma pessoa muito resistente a dores, Aham. né? Aí quando chegou o encontro na real, eu falei, nossa senhora! Eu lembro que nas rodas as Que... mulheres falavam assim, vai chegar uma hora que você não aguenta mais. Vai chegar aquela hora que você não vai aguentar mais, mas aí tá chegando, é sinal que você tá chegando. Aí na minha cabeça, né, ali no trabalho de parto, chegava numa hora, tava doendo, eu falava, não, agora eu tô naquela hora que falaram que eu não ia aguentar, mas eu vou aguentar. Agora tá chegando naquela hora que eu não vou aguentar, mas eu vou aguentar. Avançava mais um pouquinho, assim eu ia. Até que chegou uma hora que eu falei, ai, agora eu não aguento mais mesmo, eu não quero mais essa brincadeira. Aí Sim. eu me dei conta, falei, agora eu tô naquele lugar que de Agora fato chegou as a hora. meninas falavam, né? E aí, logo depois disso, Gaia coroou, mas ela tava com o pescocinho
mal posicionado e ficou coroado há bastante Uhum. tempo. Uhum. E aí eu lembro que nesse momento foi o momento que a doutora Silvia falou para mim, olha, agora a gente vai para o centro cirúrgico. Né? E na minha Uhum. cabeça, então, era, bom, estamos indo para cesárea. E aí eu Uhum. soltei a mão. Falei, beleza. Então agora eu fiz o que eu podia fazer. Porque até então eu tava Qual foi o meu grande aprendizado do primeiro parto? Sair do Ah, controle. Porque até então eu tava no controle. Falei, não, vamos lá, tô sabendo, tô onde eu tô. Sei onde eu tô. Tô aqui, tô firme, sim. vamos embora, vamos caminhando. Quando chegou essa hora, que a doutora falou isso, eu falei, puxa, então acho que agora eu solto. E foi super importante, porque nessa caminhada da sala de par, do quarto pro centro cirúrgico, na hora que ela pediu para eu subir na maca, eu falei, não vai dar para subir, porque agora ela vai nascer. E aí ela falou, não, então vamos. Ela pôs um campo no chão e falou assim: a cocora aqui e ela vai nascer de cócoras aqui. Que maravilhoso. E aí ela chegou. A Gaia chegou, eram 8h40 da manhã, e então depois de algumas horas ali. E para mim a grande mensagem foi essa, assim, sabe? Parto não é controle, né? É confiança nesse Uhum. corpo que está ali fazendo o que precisa fazer. Né? E eu precisei, o meu caminho, né, quando eu vejo isso, eu precisava daquele hospital. E eu precisava daquele Sim. momento em que eu achei que eu estava indo para uma cesárea e que era isso, porque é isso que me permitiu soltar as minhas expectativas, soltar as minhas idealizações e Uhum. deixar o processo acontecer, assim, né? E, Então, e, essa... e é super interessante isso, né? Porque foi uma coisa tão. Gente, na hora que você ouviu. Não, então olha, tá mal posicionado, tem que ir pra sala lá, tal, vamos. A médica ainda tava no. Vamos ver o que vamos fazer. E você falou, gente, não deu. Cesárea. E nessa hora você relaxou, como se fosse relaxou, você realmente soltou. E É, aí ela se ajeitou e falou, opa, agora eu posso ir. Agora eu olha, posso. era a mensagem que E faltava, assim, para ela e para você entender também o que esse parto estava trazendo de mensagem maior, vamos falar assim. eu acredito que sim, eu acredito que sim. E É. foi muito especial isso, assim, para mim, porque foi bem esse encontro. É isso, tudo que a gente imagina, o parto traz como mensagem para o corpo, né? E aí as vias de aprendizado são muito intensas, assim. Conversando com a doutora Silvia, eu falei assim, eu não estava pensando em te levar para cesárea, mas eu ouvi ela Hum. chamando a anestesista pelo Sim. telefone. Então, assim, eu queria era que você se movimentasse e saísse dali, né? Ah, E aí, assim foi, né? Então, essa é a história da chegada da Gaia. O puerpério da Gaia aí foi muito intenso, porque assim como no parto, eu também tive que abrir a mão do controle, né? De sim. achar que eu dava conta do mundo sozinha, né? Uhum, Eu sempre fui uma uhum. pessoa muito autônoma, que ia resolver dar conta do mundo sozinha. E aí, quando eu me vi diante de um puerpério, que para mim a definição de puerpério é caos interno, Caos interno, com certeza. né? Então, assim, você tá numa bagunça hormonal, numa bagunça de identidade se recolocando no mundo e um outro ser precisando de você. Então, Uhum. é muito intenso tudo isso, né? Aí junto às vezes com o Sim. caos da casa, com o caos da vida, né? Também. Das relações que estão Sim. se refazendo. Então, a Gaia veio muito nesse lugar, assim. Mas ao mesmo Uhum. tempo, quando eu vi a Gaia, assim, eu falo que cada um dos meus filhos me trouxe uma sensação. A Gaia, na hora que eu encontrei a Gaia, que eu vi, ela falou, nossa senhora, como é possível amar um ser desse jeito? Não achei que era possível. Que Um negócio tão delícia, né? avassalador, assim, eu lembro do cheiro dela, assim, eu falo, quero Ah, que é esse muito cheiro fique bacana. tatuado no meu pulmão, assim, porque é tão delicioso, né, assim, aquela sensação de pertencimento, uma coisa maravilhosa, né. E aí, anos depois, né, não pensava novamente em engravidar, porque diante daquele puerpério que foi super vira do avesso, né, falei, não, eu preciso de um Sim. tempo, mas no fundo eu sabia que tinha um menino para chegar, né. E aí eu engravidei do Thier. Desde o começo eu já sentia que era um menino, ele ganhou o nome logo assim que soube da gestação. E é engraçado porque a doula do meu primeiro parto era a Thier.
E aí, na hora que eu cheguei na sala dela pela primeira vez, eu falei, nossa, esse é o nome de um menino, né? E aí, Olha. depois eu engravidei do Thier. E o Thier veio me trazendo, assim como a Gaia, né, a terra, generosa. A Gaia é muito generosa, até hoje é uma menina muito generosa. Então ela me ensinou com muito carinho, sabe? E Uhum. foi me ajudando a entender esse caminho do parto, a encontrar o parto que eu queria. Não que eu idealizei, mas o que eu precisava viver. E depois Sim. aprender a ser mãe. Quando chega o Thier, Thier vem na leveza do passarinho mesmo, né? Porque Ah, aí no Thier eu tava também não tinha planejado, mas quando ele chegou eu também fiquei super feliz e a gente eu decidi que eu queria então ter um parto domiciliar, né? Já que eu não tinha conseguido na primeira, no segundo eu iria tentar isso. Mais uma vez a doutora Silvia também não estava fazendo, então os uhum. planos eram ir de novo para a Extrema, mas chegou no final da gestação, eu falei, não, não, não sei se eu parei de novo. Eu quero viver essa experiência do parto domiciliar, assim. Sim. E aí rolava um Uhum. apego com a doutora Silvia, que eu adoro de paixão, que tinha me acompanhado durante toda a gestação. Falei, não, só posso parir com ela, não tem como. Só vai dar certo quando ela já deu certo, eu vou mexer nisso, né? E aí eu lembrei de uma frase que ela sempre me dizia que era, o parto é seu, eu só tô ali para caso se algo não der certo, né? Eu falei, bom, então se o parto é meu, eu vou desapegar, inclusive, dela, né? E essa postura não é comum em médicos, né? Não Isso é é bem uma importante. postura comum. Foi uma médica, assim, presente mesmo, né? Ciente do seu papel, da sua importância. Não se retirou em momento nenhum. E, pelo contrário, ela se colocou ali, né? Junto com você. Foi uma parceria mesmo, né? Entre Total, total. vocês. Muito, muito. Eu sou muito, muito agradecida a ela, assim, e a tudo que ela abriu de caminho, assim, nesse sentido dessa Sim. descoberta do parto, né, e de mim mesma nesses processos, né. E aí, quando então eu me vi nesse momento, falei, não, se eu quiser parir em casa, eu vou ter que encontrar outro caminho. Eu estava conversando com uma amiga querida, que é doula e parteira, que ia ser minha doula do parto do Thier, e ela tinha feito o curso de parteria, mas não atuava como parteira, né? Ela falou assim, Uhum. eu não... Ela falou, quando eu disse para ela, eu queria parir em casa, aí a Mari me disse, Mari Sinesterra, olha, eu vejo você parindo aqui. Eu não faço, mas eu sei quem faz, eu acho que ela está em Bragança. Foi assim que ela me apresentou para Fabiana Riga, que é Tá. a parteira que me acompanhou. Ela falou assim: vou falar com ela se ela estiver por aqui mesmo. Que ela voltou para cá, ela estava morando em outros lugares do país. Vai ser, acho que pode ser uma possibilidade. Aí marquei uma consulta com ela e assim eu lembro que cheguei toda receosa porque tinha todo esse Uhum. apego, né, com o Brasil e tal. Aí Sim. ela pediu, a gente conversou, eu fiz várias perguntas porque aí nasceu para mim pela primeira vez. Quando a Mari me apresentou a Fabiana, ela falou assim: mas a Fabiana, ela é da tradição, ela vem da linha da Hum. tradição e não da humanização, né? Então, a Hum. humanização como esse movimento do hospital que se reentende nas suas práticas, né? Ah, sim. Que entende o protagonismo da mulher, que vai entender, né, a medicina das evidências, que vai trazer esse empoderamento. E aí a tradição como esse movimento herdado das parteiras ancestrais que fizeram a humanidade nascer até chegar os médicos e esses Uhum. sistemas para lá. Né? Sim. Aí eu falei, meu, qual é essa diferença? Então eu lembro que nesse encontro eu trouxe várias perguntas para ela, várias inquietações, e ela foi respondendo e tal. E aí ela chegou para mim e falou assim, posso ver o Thier? Posso ouvir o Thier, né? E aí eu Ah. voltei, mostrei minha barriga para ela, o que ela pôs a mão na minha barriga, ele chutou na mão dela, pá! Aí ela mexeu de novo, ele pá! E aí eu olhei assim no braço dela, tinha uma tatuagem de um passarinho. Aí eu olhei e falei, tá bom, filho, entendi. Você já fez sua escolha. Sim. E foi assim que então eu mudei de planos para um parto domiciliar. Na época eu morava num apartamento em que Hum. se ouvia muito as pessoas próximas, né? Hum. Aham. E aí eu falei, tava morrendo de medo, falei, nossa, vai vir na convenção do condomínio daqui a pouco proibido parto domiciliares, né? Até então não tinha, mas agora vai vir, né? Falei, vou causar aqui, mas vamos embora, né? Se tiver que ser, vai ser, né? E aí conheci a Fabiana, então, fizemos todo esse processo.
E eu lembro Uhum. que no final da gestação, o Tia ficou transverso. Então ele já estava encaixadinho, e aí ele Uhum. ficou transverso. Entendi. E aí foi Uhum. uma angústia, né? Falei, meu Sim, Deus, o que será que você está me dizendo? Está me dizendo que não é para parir em casa? Porque aí era cesárea mesmo, não tinha nem conversa, né? é. E aí eu lembro que a Fabiana me trouxe a seguinte frase, falou, Jéssica, você deu espaço para ele virar nessa altura do campeonato e ficar assim? Ele tem espaço para virar de novo, se ele quiser, né? E aí comecei a fazer as caminhadas que ela me pedia, os exercícios que ela me indicava, e ele virou de novo, Uhum. encaixou aí corretamente, né? A gente fala que foi a cambalhota final do Thier. Uhum. E o parto dele foi um parto muito rápido. Ele nasceu Hum, de 41 semanas e meia. sim. Então, eu lembro que até 40, eu conversando com a doutora Silvia, né? Com 40 semanas, porque a Gaia nasceu de 40 certinho. Deu 40 semanas, falei, nossa, doutora Silvia, acho que eu tô ficando ansiosa. Aí ela olhou pra mim, Ah. ela respondeu pra mim, não, deixa pra ficar ansiosa com 41. Aí chegou nas 41, eu falei, e agora? Eu tô com 41. Falei assim, agora você trabalha a ansiedade. Sim. Fazer o quê? Tá bom. Não é? E aí eu lembro dessa eternidade desses 3 dias aí, né? 3, 4 dias pra ele nascer, dessa espera, né? E eu acho que o Tchê veio me trazendo dessa espera essa coisa de que o tempo é outro, né? O tempo não é o tempo do meu querer. Existe o tempo da natureza, existe o tempo desse ser que está chegando, né? E se Sim, que eu posso acalmar meu coração para poder receber isso, né? sim. Então, aí, bem, ele quando ele decidiu chegar, da primeira É. contração até ele nascer foram 2 horas. Muito rápido. Muito Já. rápido. E assim, às vezes a Nossa. gente tem esse mito, né, de que o parto rápido é o sonho de toda mãe, né? É. Mas mais ou menos, né? Porque imagina só que você está condensando, né, um processo que vinha, que pode ser devagar, que vai e volta, não. Às vezes você tem partos rápidos, tranquilos, mas é a minha experiência de uma intensidade muito grande. Se por um lado Uhum. o tempo é menor, a intensidade acaba sendo maior ali, né? Naquele momento Sim. de. Mas ele nasceu, era 1h15 da manhã. E eu, para variar, eu sou daquelas que vocaliza tudo que você imaginar, uiva durante o parto. Aí eu falei, nossa, Uhum. agora é só ver, né? Vizinhança, aterrorizei o prédio. Meu Deus. Mas ninguém bateu, ninguém falou nada. Olha, olha só. E aí eu lembro dessa sensação. A Gaia dormiu durante o trabalho de parto inteiro, embora eu tivesse feito todo esse som, ela dormiu o trabalho de parto inteiro. Gente. E aí, quando ele nasceu, é, nasceu super bem, nasceu tranquilo, placenta nasceu bem. E aí estávamos lá já esperando, né? A Fabiana só avaliando se ia precisar de uma sutura, alguma coisa assim, porque normalmente partos rápidos também tem isso, a chance de laceração é maior, porque, né, não dá tempo para esse músculo ir Ah, é. sendo trabalhado, né? Eu tive uma hemorragia pós-parto, Hum. fruto de uma atonia uterina, né? Oh, e aí? E, a, e aí eu lembro que a Fabiana falou, olha, Jé, nós vamos transferir, porque nós vamos precisar controlar essa hemorragia, talvez você precise de reposição de sangue. Aí eu lembro, eu falei, faz o seguinte, liga para a doutora Silvia. Se ela falar que não tem outra alternativa, porque ela já tinha me falado, né? Quando eu cheguei na consulta para ela e falei, olha, doutora, achei uma parteira, vou parir em casa. Uhum. Aí ela olhou para minha cara, vai mesmo, parir em casa é o melhor lugar que existe para parir. E se precisar, você Olha, me chama. sim. E aí precisei, né? Aí elas Sim. foram conversando, eu não vi essa conversa, não sei exatamente o conteúdo dessas conversas. Só sei que elas foram conversando, encontrando um caminho de controlar aquela hemorragia e, e a gente conseguiu controlar essa hemorragia em casa. Mas eu lembro que me marcou muito que a primeira pergunta que a Fabi fez, assim que essa hemorragia começou, foi: pergunte para o seu útero por que que ele está sangrando. Uhum. E aí ela falou com a doutora Silvia, e a doutora Silvia fez uma pergunta muito na mesma direção também. Eu falei, nossa, o que está acontecendo aqui, né? Meu estranhamento foi, nossa, peraí, como que eu vou perguntar pro meu útero por que que ele está sangrando? Ah, Mas tentei me conectar entendendo que o Tia estava bem, que ele tinha nascido, que a placenta tinha nascido, que então esse útero estava me contando uma história do meu feminino, né?
Porque é isso, né? A gestação e ela é tão, um parto ele é tão cheio, é tão duro a gente perceber que as histórias de parto elas estão tão permeadas de violências, né? Porque a Sim, sexualidade feminina também é permeada de violências, sim, né? sim. Então, a dor de um parto é a dor de uma repressão sexual de Violência. gerações, de uma É. memória ancestral que está registrada nesses úteros, né, há tanto tempo, né? Uhum. E aí eu me conectei muito com isso, assim, sabe? Me conectei muito com a história da minha mãe, com a história das minhas avós, né? Sim. E, e tentei encontrar dentro de mim um lugar de paz mesmo, sabe? Com tudo isso. E aí, junto com a ação da Fabiana lá e da doutora Silvia, que depois apareceu também, a gente fez a medicina da placenta e a hemorragia estancou e eu pude ficar em casa. Então, E é não importante, eu precisamos. acho que esse cenário que você trouxe agora, ele é tão importante porque reforça aquela coisa de novo. O parto em casa, ele não é, ele tem possibilidades, dá pra, gente, tem diálogo, tem, a ciência continua. O parto tá em casa, mas a ciência tá ali, o médico tá ali, as pessoas têm conhecimento, as pessoas estão ali. E tá tudo junto também, né? Não é porque tá tendo parto em casa que todas as coisas são desconsideradas, né? Ou não são mais úteis, né? Pelo contrário, tá tudo ali junto também, né? E Por assim, a gente cuidado. foi fazendo massagem no útero, a gente fez a medicina da placenta, e assim o útero foi voltando e ele parou de sangrar, assim. Então, eu vejo assim que para mim foi a grande cura ali foi isso, assim, perceber que eu tinha como mulher muitas questões a serem cuidadas também, né? E isso eu acho que é muito importante, porque resignifica toda a história. E a história que você passa para frente, ela vem com uma cura mesmo, né? Vem com um novo sentido, uma nova cura, uma nova possibilidade, um novo caminho. É muito importante. Para o feminino, é importante para as mulheres, é importante para os próximos que virão, né? Com certeza. Então, eu acho que assim, é isso, a gente cura as pessoas a gente dá outras possibilidades para as mulheres ao nosso redor. É, A gente cura toda essa sim. linhagem de útero que segue daqui. Espero que a Gaia já não tenha que passar por essas mesmas histórias que a gente passou. Com E assim vai, certeza. né? É, E aí, quando o Tie nasce, então, eu lembro que a sensação, assim como eu falei que a Gaia, eu olhei para ela e eu falei, nossa, não, como que é possível amar desse jeito, né? O Tia também eu olhei, a primeira olhada que eu dei para ele, eu falei, nossa, olha nós aqui outra vez. A gente se parecia Au! que assim. E foi tão gostoso essa sensação e essa coisa do cheiro de um bebê é a coisa mais É, deliciosa, é assim. muito. Como é bom curtir isso, sabe? Como é bom preservar aquele vernix do bebê, como é bom preservar essa esfera, esse cheiro de parto, que é tão maravilhoso. Eu falo que é o cheiro do É. céu, assim. Esse Eu céu todo falava cheiro, que era o cheiro de Deus. Olha só, é, é o cheiro de eu Deus. sinto, eu sinto isso também. É muito delícia, assim. E aí, pro parto do Thier, eu me preparei para o puerpério do Thier, eu me preparei diferente, né? Então, assim, enquanto na Gaia eu estava achando que eu ia dar conta de tudo sozinha, no segundo eu já sabia que eu não ia e que eu precisava de ajuda, né? Então, Sim, no processo eu já sabia que, por exemplo, meu marido é professor, então ele só tira hum, férias em período escolar, né? De férias escolares. sim. Então, eu não ia ter ele ia ter a licença paternidade, que é uma piada, né? De 5 dias, né? É É um uma piada. absurdo. Não tem a menor condição de você, de como é que você vai exercer a paternidade se você não pode parar ali e acolher esse momento familiar, né? Exatamente. Então, mas aí eu precisei então eu liguei para todo mundo, fiz nas primas, para as amigas, falei, olha, eu vou precisar de ajuda, quem pode me ajudar? Tais dias eu preciso de companhia, quem vem? E aí foi muito legal, porque eu posso ir tal quarta-feira à tarde, eu posso ir tal hora, eu posso não sei o que e tal. E de repente eu estava super bem amparada e eu vivi um puerpério muito leve no segundo Uhum. parto. Com caos interno. Sim, com caos Sim, interno. Todas essas questões. Será que eu vou dar inevitável. conta de ser mãe de dois, né? Porque você já é mãe, mas você nunca foi mãe de dois. Né? Será que, né? Tem um monte de questões Exatamente. novas que vão aparecendo ali, mas num lugar de bastante paz também, né? Nesse sentido Você de soube que dá fazer para as se conexões, organizar. as Sabe? Dá para se conexões. organizar.
Sim, você não está sozinha, você pode contar com uma rede. E essa rede, às vezes, ela não é espontânea. Porque às vezes dá, né? Você já tem uma mãe que Sim. pode, uma irmã que pode. Mas nos contextos, por Ainda exemplo, dos mais meus hoje. pais. Ainda É, mais hoje. Eu acho que foi muito importante isso que você fez. Você sabia que podia ligar para as pessoas e fez. Eu acho que isso é importante. Eu acho que é um passo que decisivo. Você criou a sua rede, você conectou essas pessoas com você, trouxe elas para perto. Eu acho que, nossa, é incrível ver isso, essa conexão. e eu costumo dizer que pedir ajuda é um ato empoderado, né? A gente só pede ajuda É. se a gente sabe onde a gente está e Uhum. do que a gente precisa, né? Porque eu lembro que a imagem da Gaia, do puerpério da Gaia, era assim: as pessoas vinham me visitar e eu estava exausta, com fome, com roupa na máquina para estender, louça na pia para lavar, e as pessoas me perguntavam: precisa de ajuda? E eu falava: não, tá tudo bem. Né? Imagina, Não, tá que tudo bem. E tava o caos, né? E aí não tinha, não, você precisa de ajuda, preciso, tem louça, tem roupa na máquina para estender, se você quiser me ajudar, vai ser ótimo, sabe? Fica aqui um pouquinho para eu poder ir ao banheiro, né? Eu acho que assim, isso é super importante a gente poder falar desse lugar com abertura, né? Sem sentir que eu não tô dando conta porque eu tô pedindo ajuda. Não, não é, a gente precisa de ajuda mesmo. Né? A gente não cria, a gente precisa dar aldeia para criar uma criança, né? Não dá para fazer isso sozinho, né? é. Então, e aí a marca foi isso, foi de muita leveza, um puerpério muito leve, né? Um apartamento, então era muito mais fácil de cuidar. Na Gaia eu morava num sítio, então era Verdade. muita Ah, coisa. ai, E aí eu lembro da minha vizinha, né? E o meu temor das vizinhas, eu adoro contar essa história. Porque a minha vizinha de baixo era uma senhorinha muito querida, mas que tinha suas coisas com horário, né? Falei, meu, uhum. Dona Florinda vai surtar no meu parto, né? Aí quando saiu, saí na primeira vez com o bebê no colo, ela olhou pra mim e falou assim: Nossa, filha, eu ouvi. Quando eu ouvi, eu já sabia o que estava acontecendo. Eu só fui lá no meu altarzinho e acendi uma vela pra você e fiquei rezando. Perfeita, Eu falei, meu, é, tava perfeita. ali também na egrégora, né? Assim, É, vibrando pelo nascimento do Thier. Eu acho que tem isso também, né? O parto sim, também mobiliza o entorno de uma forma diferente. E isso é muito rico, né? é Então, muito eu lindo. preocupada com a convenção do condomínio e levei, o que eu recebi foram orações de vibração junto, né? Então, assim, tá tudo Isso é muito certo. lindo. É Sim, também, a gente também tem um lugar de confiança que a gente precisa estabelecer a partir das relações que a gente foi criando ali, né? sim. Bem, e então essa é a história Ah, do meu segundo parto. Aí chegamos ao terceiro. sim. Então, engravidei do meu terceiro filho, ainda morando no apartamento, Hum. chega a Santiago e começa a pandemia, né? Eu estava Hum, grávida quando a pandemia começou. Já meio uhum. que estava no final do segundo trimestre. Tá. E mais ou menos, acho que era isso. Não, estava no final do primeiro trimestre. E aí, bom, aí percebi que a gente percebeu que ia precisar de uma casa, né? Não ia dar para ficar com as crianças num apartamento e tal. Aí fomos nessa busca de encontrar esse quintal, esse lugar, né? E tal. E essa angústia, né? Assim, eu acho que a primeira, falava que a terceira gestação tinha mais a ver com a primeira do que com a segunda. Porque era isso, eu estava Hum, gestando num mundo que eu não sabia qual ia ser, que mundo que eu ia entregar para o meu filho, aquela total desinformação naquele momento que a gente não sabia, tem risco de uma formação fetal. Não sabemos. Tem algum risco de vida para a mãe no parto? Não sabemos. Né? Você perguntava a ciência também não tinha nenhuma resposta. Era tudo um lugar de muita muita incerteza. incerteza. Muita É, incerteza. E ao mesmo tempo aquele medo de ir para os hospitais superlotados, começando a superlotar, não tinha vaga, né? Eu falava, meu, e é. se eu precisar de um hospital, o que que vai fazer, o que que eu vou fazer, né? Porque eu tinha o plano de parir em casa também, né? Mas ao mesmo tempo a gente nunca sabe, né? A gente precisa se Exato. abrir para todas as possibilidades. Até porque chegou no final da gestação, Santiago sentou. Ah, e aí? Ixi. É. E qual que é a Ah, mensagem que ele está trazendo? um detalhe importante. Nesse caminho, depois do nascimento do Thier e de assistir, e de viver esse parto dentro da tradição, eu senti a vontade de ser doula. Foi aí que eu me formei Ah, doula. você já Depois, começou a querer ser doula no segundo nascimento, no segundo é, parto. sim, não, aí eu fiz a formação com a Fabiana, porque assim, nesse meio tempo, Tá. depois da Gaia, eu acompanhei o nascimento da minha sobrinha.
né, da minha Ah, irmã, que no parto da minha irmã. lindo! E lá eu Aham, me descobri doula, né? Foi no parto da aham. Ime que eu me descobri doula. Mas aí depois tive o Thier, anos depois. A diferença da Gaia para a Ime é um ano só. E, e aí depois então, quando eu estava grávida do Santiago, eu já estava doulando. Eu já acompanhava partos. Né? Uhum. Ah, E aí eu lembro muito desses mitos, assim, né? De, não, se o segundo parto foi rápido, o terceiro você vai espirrar, o Santiago vai nascer, né? vai ser E mais aí, rápido ainda. detalhe que foi o mais longo de todos os partos, mas depois a gente vai chegar nessa história. Bom, aí Sim. estávamos nessa espera e ele sentou. Eu falei, meu Hum. Deus do céu, um parto pélvico. Será que eu tô? Tô pronta para isso? Né? Hum. Porque é isso, são mais riscos um parto pélvico, né? E aí eu Sim. lembro muito da Fabiana contando para mim, falando, olha, Jéssica, partos pélvicos são quase um patrimônio da humanidade. A humanidade sempre Hum. nasceu pélvica, É, né? sim. É uma variação do parto cefálico, né? Mas antes, quando não se tinha cesáreas, tinha que nascer. Nascia. E hoje a É. gente tem técnicas para isso. A gente conhece procedimentos para ajudar, né? Esses encaixes, para ficar tudo certo. Mas antes de qualquer coisa, ela falou assim, pergunte para o seu filho, pergunte para o Santiago por que ele não quer vir de cabeça para o mundo. Mergulhar de cabeça no mundo, né? E aí Sim. me pus a refletir sobre isso, porque assim, pensa só, Aham. estava numa pandemia, sem rede de É. apoio, 2 filhos, grávida do terceiro, né, sem rede de apoio nenhuma, todo mundo se adaptando com o trabalho online, aquela loucura, né? Obviamente que eu tava morrendo de medo, ué. Tava morrendo de Sim. medo. Que lugar é esse que a gente tá vivendo, né? Uhum. E aí eu percebi que eu tava passando esse medo para ele também, né? Como não? Né? Ele Sim. também tem Sim. mensagem, né? De que. Só, desculpa. De que esse mundo era difícil. Será que a gente pode ir mesmo mergulhar nesse mundão doido, né? Que a gente não sabe o que é, né? E aí, E que mas foi tem. super importante, porque a partir desse momento eu comecei a falar, não, eu preciso fazer minha caminhada 1 hora por dia com ele, só com o Santiago. E aí eu consegui reservar esse lugar no meu dia, sabe? Que estava todo absorvido Sim. pelas tarefas domésticas, pelo cuidado das crianças. E É. aí eu tive parece que a partir disso, até a família, assim, o entorno, olhou para mim e falou, não, peraí, a gente precisa abrir essa brecha mesmo. Meu marido, não, vai lá, eu fico com as crianças, vai fazer seus exercícios, vai caminhar, vai fazer isso, eu vou dar um jeito aqui e tal. Então, isso foi se formando. Então, foi super importante o fato dele sentar ali, porque isso trouxe essa mensagem para todos nós. E aí, fiz os exercícios, fui conversando com ele, e eu lembro que eu escrevi uma carta para ele, falando: olha, filha, esse mundão tá doido mesmo, é verdade. Mas tem muita coisa boa também. É muito gostoso viver. E aí fui pontuando várias coisas, prós e contras dessa vida, mas que no fundo, a gente tem muito caminho e que cada um pode escolher o seu em liberdade, né? E que ele Sim. também ia poder, e que ele viesse como ele quisesse vir. Né? E aí eu lembro da Fabiana chegando para mim e falando assim: faça as pazes com a cesárea. Eu falei, como assim faça as pazes com a cesárea? Faça as pazes com a cesárea. Se imagine entrando no centro cirúrgico, se imagine sua barriga sendo cortada, se imagine seu bebê, o médico pegando seu bebê e te entregando. Você precisa fazer essas pazes com a cesárea. Porque a cesárea ela vem para salvar vidas. E se for esse o caminho do Santiago, e se essa for a história de vocês, está tudo bem. Né? Porque Uhum. assim, a gente vem também no Brasil de um movimento em que a gente precisa lembrar as mulheres de que é possível parir, de que parir é bom, de que isso é possível, de que é empoderado, e aí a gente vai demonizando a cesárea e dizendo que Sim. sim, olha, você parece que você é mais mãe, como se parto fosse um troféu para se sustentar, É. né? Exato. E isso é a maior cilada que a gente faz, porque a gente desempodera de novo, todas nós, né? Exatamente, perfeito. Exatamente isso. A gente acolhe Com isso, a gente certeza. pode É, acolher isso. é. Né? E eu lembro que isso foi muito importante para mim, assim. Falei, não, beleza. Pode ser que essa seja a história do meu terceiro parto. E eu vou fazer as pazes com a cesárea. Sim. E aí o de Santiago virou. E Na ficou hora. cefálica. E quando que você descobriu? Você descobriu logo em seguida ou tipo foi meio que Demorou. surpresa? Eu acho que ele virou, tava com 40, com 39 semanas. Quando ele virou. Ah, legal, legal.
Incrível. Aí ele virou, ficou cefálico. Uhum. E nesse meio tempo tinha todo um dilema que o Paulo falou, não, parto pélvico nós vamos para o hospital, nós não vamos fazer em casa. Eu falava, não, a gente vai fazer em casa se for um pélvico, porque como que a gente vai para o hospital nesse caos que tá o hospital, né? Aquela loucura, né? Mas nos acertamos, e é isso que tá, né? Eu gosto muito de falar desses conflitos, porque eu acho que esses conflitos a gente tira da história, mas eles sempre trazem exercícios e repertório Sim. para a vida, sabe? Eu percebo que a partir Uhum. desses confrontos e dessas diferenças, a gente vai afinando as relações, sabe? A gente vai conversando, se entendendo mais, né? E enquanto casal, enquanto família que está recebendo um novo ser, então isso é bem legal. Bem, Santiago, mas aí decidimos então que Santiago virou e ele ia nascer em casa. Só que a gente estava no meio da pandemia, 3 crianças, Hum. e a gente sozinho. E aí eu falei, no esquema do vou pedir ajuda, mas todo mundo isolado, porque eu não estava encontrando ninguém, porque minha mãe estava É. meio minha mãe estava trabalhando, minha irmã também, meu irmão, mas meu irmão trabalhava em home office, sempre trabalhou, trabalhava com tecnologia da informação, meu irmão e minha cunhada. Sim. Aí eu falei, meu, vai ser Uhum. pra eles que eu vou pedir ajuda. Liguei pra eles e falei assim, olha, vou parir, preciso de gente pra cuidar das crianças, pra me ajudar. Vocês vêm pra cá? Eles transferiram a vida deles e mudaram pra minha casa das minhas Ah, que 38 legal. semanas até um mês de vida de Santiago. Então, Uhum. isso foi uma. Eu gosto sempre de contar essa história porque assim, a gente precisa pedir ajuda, né? E eu lembro, eu liguei para eles, olha, vocês podem me dizer não, eu sei que isso é um pedido difícil de aceitar, mas assim, eu Uhum. tô precisando de ajuda. E a mãe não vai poder Uhum. vir. Será que você consegue? E aí ele veio, ele e minha cunhada. E foram esse Uhum. suporte no pré-parto, parto e pós-parto. No final das contas, minha mãe também conseguiu se afastar do Ah, que trabalho legal. e vir. Então, no parto do Santiago, estava minha cunhada, meu irmão, minha mãe, meu marido, meus filhos. É. E foi o parto mais longo, porque eu tive uma primeira contração que eu falei, essa é uma contração de parto, é uma contração Uhum. diferente. Era umas Hum. 6 horas da manhã. E aí eu tive o dia inteiro de contração, ainda em parto bem latente ainda, né? Mas foi bom isso também. Porque, eu fui cortar a unha do pé, eu Ah, descansei, eu sim. comi, eu Aham. dormi, sabe? Eu arrumei coisinha que tinha ficado para trás que eu queria arrumar. E foi Ah, um dia que muito legal. leve, sabe? E me Sim. preparei. Diferente dos outros que começou, de repente já começou, eu tinha que começar a organizar tudo. Não, esse eu Aham. tive esse tempo, sabe? E aí o Uhum. Santiago nasceu, era 13, 3h30, 3h20 da manhã. E foi engraçado porque naquele dia acabou a água da rua, então entrou ar nos canos, o chuveiro não queria pegar. Aí a Sim. gente ligou para tudo que era encanador, os encanadores, a gente só pode ir amanhã. Eu falei, vixe, amanhã já não adianta Ah, mais. Eu quero é para hoje. é. E aí eu não queria, nunca tive esse sonho de parir na banheira, né? Não fazia Uhum. parte do meu imaginário. Mas aí, naquela semana, antes mesmo de saber disso, eu falei, comadre, que é como eu chamo a Fabiana, a parteira, traga a banheira, vai, traga a piscina, porque vai que eu quero, é o último, né? Vai que eu quero. Né? E sorte que ela trouxe, Que porque bom. foi a água que eu tive. Porque os outros eu parei tudo ficando muito no chuveiro, né? Era um lugar de muito conforto para mim, o chuveiro. E aí não tinha chuveiro. E aí todo mundo encheu a piscina com panelada de água quente. Então todo mundo teve Ah, tarefa. todo Imagina mundo só, fez uma todo mundo encheu coisa. de panela de água quente a piscina. E aí, nesse meio tempo, meu irmão foi arrumando, conseguiu. A gente tinha um outro chuveiro, outro banheiro, e aí ele foi pondo. Aí, quando conseguiu ligar o chuveiro, porque eu queria o chuveiro o tempo inteiro, eu queria o chuveiro. Quando conseguiu ligar o chuveiro, eu falei, não, agora eu vou pro chuveiro. Na hora que eu fui sair da piscina, eu falei, eu não vou sair da piscina porque ele vai nascer agora mesmo. E aí ele Ah, nasceu na e piscina. aí? Então, quer dizer, eu achando que ia ter que ser em outro lugar, e ele, não, não me venha, né? E aí ele nasceu, as crianças acordaram também, o tio acordou, a Gaia só acordou depois também, de novo. E minha mãe estava presente, meus irmãos, meu Ah, que cunhado, foi lindo. muito especial. Uhum. E, e essa sensação, assim, eu lembro quando eu vi o Santiago, foi uma gratidão tão enorme, assim, sabe? Eu disse, nossa, obrigada, que bom que você veio, que bom que você topou vir nesse caos. Que bom que você tá aqui, sabe? Porque é isso. Não tá fácil mesmo, né? Aquele É. caos que tava e que bom que você chegou, né?
E aí o puerpério foi um puerpério também muito leve, porque o mundo estava em puerpério, né? Todo mundo estava em casa, Verdade. Boa isolado. colocação. Boa colocação. É verdade. Então não foi uma marca às vezes dos puerpérios é a solidão, né? Porque o mundo tá em movimento e você tá ali, vivendo aquele momento de receber aquele ser, de entender esse movimento. E ali tava todo mundo, o mundo em puerpério, todo mundo vivendo aquela introspecção. E foi super bacana também nesse sentido. Recebi muita ajuda. Outras demandas aparecem, porque aí eu tinha três crianças, não era mais só um bebê, né? É. Mas foi muito lindo, foi muito gostoso também poder viver isso. E de, E pode falar. e de todas essas vivências, assim, o que que você acha que fez diferença no seu entendimento de você mesmo para caminhar pro parto, assim, de uma forma que você se entregou, que você foi, né? Você foi desde o primeiro, né? Você sempre teve ali nessa direção. Qual que foi a diferença interna que você acha que fez? É difícil definir uma coisa, né? Assim, uma só. Mas eu posso dizer assim, que eu sempre encarei esse processo como um processo de autoconhecimento, né? Uhum. Primeiro. Então, sem medo de Sim, olhar para os com espaço para reconhecer meus medos, meus traumas, entender limites e aí conhecer as possibilidades. Né? O que, que eu posso fazer com o que eu tenho de possibilidade? Né? incrível, sim. E, e aí atrás, entender que existe esse lugar que é da minha escolha, e que esse poder é meu. Porque é isso. O Sim, médico pode falar o que ele quiser, ele pode fazer o que quiser, mas existe um lugar que sou eu que decido sobre o meu corpo, sobre esse caminho. Né? E, e aí me preparar para isso. Eu acho que a informação é essencial, né? Informação é super e importante. Mas eu, não só a eu, informação. Como é que eu me relaciono com essa informação, né? E legal. entender Sim, qual é o meu lugar ali, o que que eu posso fazer, né? Todos eles, essa questão financeira passou todos os partos. No primeiro foi esse dinheiro que chegou, no segundo eu fiz rifa. Eu falei, não, vamos fazer uma sim, rifa. Fiz um chá de bebê sim. online Uhum. e o dinheiro chegou, sabe? Assim, eu acho que assim, Sim, existem caminhos. Eu entender, eu posso. A gente pode só se colocar nesse lugar de vítima de um sistema que oprime mesmo, né? De uma história que sim. é É difícil real, né? mesmo. Porque é isso, falar de parto é falar de sexualidade. A gente precisa É, saber disso, né? sim, E a gente vai se deparar com os nossos traumas e com os nossos medos e com as nossas questões que, que perpassam a nossa sexualidade ali. Não só a nossa individual, como da nossa família, das pessoas que estão em torno, a gente, porque essas vozes estão com a gente, né? Então, saber sim, separar essas coisas é super importante para conseguir fazer essa escuta, né? Do que é que tem que ser. E aí a gente se cerca das possibilidades. A gente vai atrás da informação. A gente constrói as possibilidades, os caminhos possíveis. E aí a gente entrega. Né? Que é confiar num processo. Né? Confiar que meu corpo sabe parir. Porque o que atrapalha é a minha cabeça. Eu costumo dizer que não à toa o parto do Santiago foi o mais demorado. Porque eu era uma profissional de parto. Então eu já estava ali, agora eu tô na fase latente. Agora eu tô indo não sei na onde. Agora. Por mais sim, que você tentasse esquecer, eu é tava ali. verdade. As meninas que Entendo. estavam comigo, elas falaram que eu não me permiti ser doulada. Eu mesmo me doulei, assim. Saiu o cocô, deixa aqui que eu pego. Daqui a pulsatil lá, só assim. Por quê? Porque aquilo já estava tão dentro de mim, né? Uhum. E é isso, o parto ele não é um ato intelectual. Então, por isso que não basta a informação. Porque se eu quero controlar via informação, dá errado, né? Tanto que não é incomum profissionais de parto que têm dificuldades durante o processo de parto e que às vezes terminam em cesárea. Por quê? Porque a cabeça freia, né? Ela impede o processo natural ali de acontecer, né? Então, soltar também, entender que existe o parto real e o ideal, Uhum. aquilo que eu espero Sim, e o que é de fato verdade. acontece. E o que acontece é lindo na imperfeição dele, entendeu? Com todos os percalços, com todas as faltas de água, com todos. É lindo assim mesmo. Porque não é disso que se trata, mas Uhum. é desse encontro com a gente, desse encontro com esse ser que chega, né?
no final das contas, o que mais a gente às vezes fica tão pensando no parto humanizado como, o parto com vela, com aroma, com piscina, com não sei o que lá. Ah, E eu vejo que de tudo isso, o mais importante é a disposição do coração, sabe? O ambiente que uhum, a gente cria com as pessoas, a relação de confiança com as pessoas que estão com a gente, a sim, confiança com no seu certeza. na sua história e na forma com que esse bebê quer chegar no mundo também. Sim. Eu ia te pedir uma mensagem para assim, para as gestantes, mas o que você falou foi tão completo e esse bonito que eu vou te pedir essa mensagem para as gestantes que estão te ouvindo agora e que vão ouvir depois. Mas assim, tudo que você falou agora, assim, foi de aquecer o coração e a alma mesmo. Toda a sua Ah, história, sua vivência. Mas eu gostaria que você ainda deixasse uma mensagem para as gestantes. eu acho que a mensagem é essa, sabe, Carol? Essa Sim. de vão atrás de informação, entendam Uhum. que qual é o papel de vocês aí, que existe um lugar que é de empoderamento e de escolha e que vai encontrar resistências e por isso é a importância de silenciar às vezes essas É, vozes é, todas para entender e tá tudo certo, sabe? Se de repente eu ouvir tudo isso e ainda assim eu entendo que meu caminho é uma cesárea, sabe? sim, Fazer as pazes com esse caminho, porque senão a gente se sim. oprime também do mesmo jeito, sabe? Mas eu acho É, que essa coisa, vocês são capazes. Vocês são capazes, eu acho que é isso. As mulheres precisam saber que elas são capazes, né? De fazer o que elas quiserem, né? Elas são ah, donas dos seus corpos e são capazes de fazer o que quiserem. Informações tem aí, tem profissional ruim, mas também tem profissional bom, né? Assim, sim, é, tem muitos caminhos. E outra, se fortaleçam com outras mulheres. De todos esses caminhos, as rodas de gestantes foram super importantes para mim. Porque senão a gente fica só nas narrativas perto da gente, da nossa família, hum, do amigo mais é próximo. verdade, é Quando a verdade. gente vai para a roda e a gente ouve outras histórias, a gente vislumbra novas possibilidades. Né? Aumenta o nosso repertório para poder fazer a escolha com mais consciência, né? Diante de Sim. mais possibilidades. Eu acho que isso E é super falando em importante. roda de gestante, você organiza, né, rodas de gestante. Sim. Quando fala, você tem, eu não sei, eu não lembro, você tem Instagram Eu também? faço parte de um coletivo, isso é Tá, importante. Então, depois que eu me tornei doula, eu acompanhava a Fabiana Riga como parteira, a Fabiana mudou de Bragança, e aí estávamos as doulas que trabalhávamos com ela, a gente trabalhava com ela, gostava de trabalhar junto, e aí a gente decidiu sim, fundar o coletivo, que é o Flores da Morada. Então, é um coletivo de que doulas, em que a gente sim, doula mamães e se doula uma a outra. Então, sim, a gente tem rodas a cada 15 dias. É, então, somos todas profissionais de parto. Eu sou terapeuta corporal, também e doula. A gente tem uhum, fisioterapeuta, a gente tem consultora de amamentação, a gente tem placenteira, a gente tem professora de yoga. Cada uma tem um caminho. sim, E aí, a uma gente equipe bem tem rodas completa, a né? cada 15 dias, são online, gratuitas, né? Em que a gente coloca as gestantes e não precisa parir com a gente, estar perto da gente para participar da roda, pelo contrário, o que a gente quer mesmo é trocar informação. A gente Sim, costuma ficar de olho em quem é que está com a gente para trazer temas que tenham a ver com o momento de cada gestante que está ali com a gente, acompanhando. E eu acho que esse é um movimento muito, muito interessante, assim, de sim, com certeza. fortalecimento. Então, fica aí o É. convite para quem quiser participar. Essa terça tem, das 8 às 9, Uhum. das 20 às 21 horas, né? Então, é um horário um pouco tarde, mas como somos todas mães, esse é o horário que todas as crianças dormiram e a gente Já consegue dormiram, exatamente. se dedicar É a verdade. essa causa, né? E, E por isso que eu e brinco que a como. gente se doa, porque a gente E, também vai se ajudando a trabalhar junto, né? Eu acho que um feminino uhum, doente é esse feminino que compete, né? Isso é uma sim. lógica muito patriarcal masculina, né? A gente precisa entender que enquanto mulheres, quando a gente se junta, a gente se fortalece, né? A gente pode E conquistar como mais que coisas. a gente entra em contato com você para participar da. Pelo Instagram, é só pedir o link lá no direct e a gente manda o link. A gente tem um grupo de WhatsApp, na verdade, que fica só para mandar o link de acesso, porque esse link se renova Legal. a cada Hum, roda, né? certo. E lá nesse grupo a gente também posta os temas, né? Mas também se acha no Legal. Insta a postagem do tema e tal, tá bom? Ah, maravilha. Jéssica, eu quero muito te agradecer.
Foi, assim, lindo ouvir a sua história e com certeza preencheu, assim, o coração da gente e trouxe realmente um novo sentido, uma nova possibilidade aí para as mulheres. Muito Ah, eu obrigada. agradeço demais essa oportunidade, é sempre muito gostoso falar de parto. Cada vez que a gente relata o É, parto, a gente relata de um jeito diferente, né? Porque as é, nossas memórias vão se refazendo sim, e é muito bom poder estar aqui e poder partilhar um pouquinho da minha história. Uma gratidão imensa, uma honra enorme, uma alegria mesmo. muito obrigada. Obrigada. Um beijão. Obrigada Beijo. a todos que participaram, que viram e que Agradeço. Eu vi uma ficaram aqui com a mensagem da gente. Bruna aí também. Obrigada, Bruna, por ter aparecido aqui. Que é pelo meu olhar, é o perfil aí. Uma fotógrafa maravilhosa, pariu com a gente, inclusive. Ah, que legal. Muito obrigada, Jéssica. Um beijão. Até uma próxima. Beijo. Beijo.